bem, gente. Bom, eu acho que estamos tratando de um tema muito relevante, né? E eu apostaria que o Fernando Sack ia trazer o balanço das políticas industriais. É uma pena que ele pôde vir, mas de qualquer forma, então eu busquei uma outra vertente, mas acho que tem muito a ver com alguns dos aspectos que a gente já está discutindo aqui. A questão, acho que fundamental, é que ao longo desse período, né, principalmente do boom aí das commodities, nós tivemos, então, portanto, 2003 até 2010, que basicamente coincide com o governo Lula, e nós tivemos um choque hiperpositivo nos preços dos produtos agrícolas, né? Então, quando a gente avalia o sucesso do agronegócio, além de vários aspectos que já foram aqui tratados, em outros fóruns também são tratados, é muito importante a gente destacar o seguinte, quer dizer, quando você tem um aumento de preço em dólares da ordem de 100% em 8, 10 anos, você tem um estímulo fantástico ao investimento, ao aumento da produtividade, né? a melhora da automação, a melhora da inovação. Então, isso compensa o efeito cambial, né, que foi negativo, né, de valorização, compensa demais desequilíbrios sistêmicos, né? E já a indústria, ela conviveu exatamente com o choque adverso desse processo, porque a entrada da China representou exatamente o inverso. Então, a mesma China que puxou demanda e preços de commodities gerou uma deflação de preços de produtos industrializados. Então, a indústria brasileira é confrontada com, diante de uma situação adversa do ponto de vista da competitividade interna, com uma concorrência feroz, né, com produtores chineses, né? Então, isso nos levou a uma situação em que grande parte do consumo doméstico, né, não se transformou em valor agregado. E é, a meu ver, uma das causas da nossa estagnação, né? Então, a nossa estagnação recente, que, se a gente lembrar, 2003 a 2010, nós crescemos 4% ao ano, né, no período 2011 a 2014, em média 2%, portanto a metade do período anterior, e com uma tendência declinante, né? Essa estagnação, que vai se consubstanciar em 2014, ela é de uma combinação adversa de queda da demanda e preços internacionais com certo esgotamento do modelo doméstico, né? Então, esses dois fatores levam a um processo de estagnação. Mas há uma questão mais, digamos assim, estrutural, né? Que tem a ver com o que está ocorrendo exatamente com a indústria. Quer dizer, quando a gente pega do ponto de vista conjuntural, a produção industrial, né, nos últimos 12 meses não para de cair, né? Você tem lá uma queda de quase 5%, sendo que bens de capital nós temos uma queda de 14,5%, né? Onde são exatamente máquinas e equipamentos voltadas para investimentos, né? E se a gente olha um pouco mais longo prazo, a gente vai ver que isso não é propriamente novo. Quer dizer, você tem um processo de estagnação que basicamente começa lá, na verdade, aquela linha azul é a indústria geral, né, no quadro de baixo. E a gente tinha um nível de produção industrial em 2007, antes dos efeitos da crise do Lehman Brothers, que fez com que houvesse, portanto, uma queda, né, do nível da produção industrial, mas desde então a produção industrial nunca mais se recuperou além desse ponto. Ou seja, se você pegar
meados de 2015, nós estamos basicamente no nível médio de produção industrial do segundo semestre de 2007, antes da crise. Então você tem um longo processo de estagnação e, evidentemente, o consumo continuou crescendo, né, ao longo desse período. Como já foi aqui mostrado, né, quer dizer, na verdade, quando você trata em números agregados, o consumo praticamente dobra em 10 anos, enquanto que a produção industrial cresce muito pouco. Para mim, fica muito claro que esse processo levou, evidentemente, a um processo de substituição da produção local por importações. Né? Primeiro, porque nós tivemos, então, o efeito commodities, então, que a gente podia, usando aí a literatura, caracterizar como de doença holandesa, né? Então você gera a receita de commodities, isso joga dólares no mercado, aprecia a taxa de câmbio. Mas tem um outro elemento fundamental no Brasil, e que foi e é um fator importante de arbitragem, que é a taxa de juros. Né? Então, ao longo desse período, o câmbio se transforma não num preço fundamental para a economia, né? O papel que ele desempenha na política econômica. Mas primeiro ele se torna um instrumento de arbitragem. Né? Então nós vamos ter ciclos de valorização do câmbio provocados por meras posições especulativas. Né? E segundo, esse efeito vai desorganizar a estrutura produtiva, né? Porque, evidentemente, um câmbio apreciado por um longo período faz com que haja a substituição da produção local por importações. Uma outra evidência do processo é a ociosidade da indústria. Ou seja, você tem um longo período de estagnação da indústria com ociosidade da ordem de 18% a 20%. O que denota o seguinte: não é que a indústria não tenha capacidade física de produzir para atender a demanda. Ela não tem condições de competitividade, seja microeconômica, seja sistêmica, para fazer frente ao avanço dos importados. Então, o que acaba ocorrendo é que os importados tomam lugar da produção doméstica. E isso, necessariamente, não são de novas empresas, são das mesmas empresas. São empresas que desativam linhas locais de produção e, por uma questão meramente de sobrevivência, se tornam importadores, né? Aliás, se tornam duplamente importadores e rentistas, né? Então, porque eles vão, diante de um quadro de juro permanentemente elevado, gerar o maior caixa possível para poder gerar receita financeira. Né? Então, essa é uma estratégia de sobrevivência que foi utilizada e é utilizada, hoje em menor escala, por muitas empresas. Evidentemente, é uma estratégia meramente defensiva, de curto prazo, e que não se sustenta ao longo do tempo. Né? Isso porque, evidentemente, não vai conseguir responder a todas as demandas do ponto de vista da competitividade, da inovação, com uma estratégia meramente defensiva. Né? Então, o que acabou acontecendo foi que esse quadro, primeiro, leva a uma atrofia da participação da indústria de transformação no PIB. Qual a relevância disso? A relevância é muito importante, porque a indústria de transformação, primeiro, é o setor que tem a maior potencial de geração de valor agregado. Lembrando de novo que PIB é valor agregado. Então, se eu tenho a atrofia da indústria de transformação, significa que a minha capacidade de gerar valor agregado está sendo reduzida. Né? E ela está sendo reduzida não só porque os outros setores crescem acima da média, então o setor de serviços, o agronegócio, mas porque essa atividade industrial, em muitos momentos,
deixa de fazer parte da rotina, né, da decisão dessas empresas, e preferem, então, o comodismo das importações. Né? Então, isso, a meu ver, caracteriza um processo de desindustrialização precoce. Né? Tem muita gente que confunde um pouco essa questão, tentando associar o que ocorre nos Estados Unidos ou na Alemanha, né? Que são países que têm níveis de desenvolvimento absolutamente incompatíveis com o quadro brasileiro. Né? Então, se nós compararmos o peso da indústria de transformação em países em desenvolvimento bem-sucedidos, ele é muito mais relevante do que no Brasil. É o caso da Coreia do Sul, onde a indústria de transformação responde por 26% do PIB em elevação, a China, que é 29%, e até mesmo a Índia hoje tem uma parcela de indústria de transformação superior em relação ao PIB, superior ao do Brasil, lembrando que a Índia não é propriamente um país industrializado. Né? Então, existem muitos mitos, né, povoando essa discussão, e há também uma linha que ganhou dimensão no debate alguns anos atrás, que é dos defensores de que a indústria não é fundamental. Né? Você teria hoje outros setores, como de serviços, por exemplo, que teriam uma dinâmica tão importante ou até maior do que a indústria. Na verdade, se a gente for observar a estrutura econômica dos países, quantos países do mundo têm a condição que o Brasil tem de poder ser bom lá no negócio, poder preservar a sua indústria e ainda ter dinamismo no setor terciário? São poucos países, os Estados Unidos, o mais relevante deles. Então, evidentemente, é um erro estratégico o Brasil abrir mão dessa sua capacidade de, portanto, se desenvolver em 3 setores que são complementares dentro desse conceito de cadeia de valores, né? E a gente, embora separe didaticamente entre primário, secundário e terciário, sabendo que a integração entre esses setores é cada vez maior, mas eu não posso fazer isso em detrimento de um setor, no caso o setor industrial, particularmente a indústria de transformação. Simplesmente porque isso não será sustentável, como não é. Né? Então, o impacto desse processo foi uma elevação, a meu ver, nítida do coeficiente de importações. O coeficiente de importações cresce em apenas 10 anos 2,5 vezes. Então, você sai do coeficiente de importação que era 10%, está hoje em 25%. Então, muito rapidamente, houve essa expansão do coeficiente de importações. Em alguns segmentos, realmente são atividades novas, que de qualquer forma seriam importadas, mas há também, no âmbito da indústria tradicional, a substituição, né, da produção doméstica por importações, com impactos evidentes no emprego, né, na renda, portanto, que são gerados a partir daí, e principalmente nas contas externas, né, porque o efeito será significativo na balança comercial. Mais recentemente, um movimento que a gente está tendo de correção do câmbio, de certa forma, viabilizou uma tentativa que o governo Dilma fez do que ela pretendia fosse uma nova matriz macroeconômica, que na verdade não chegou a ser implementada. Não chegou a ser implementada porque o governo não teve respaldo político para implementar a redução dos juros e a desvalorização cambial. Eu me lembro que em 2012 a redução dos juros não ganhou um apoio sequer, não ganhou apoio dos economistas, da maioria pelo menos, claro, com as exceções de sempre. Não ganhou apoio do setor produtivo, né?
E nem se falar da opinião pública, né, porque é muito influenciada pela mídia, evidentemente, há uma vontade histórica em relação a qualquer mudança que favoreça o setor produtivo. Né? Então, na verdade, houve uma tentativa mal sucedida de alterar os macropreços da economia e, portanto, pudessem corrigir parte dessas distorções. Só agora essas distorções, ou parte delas, estão sendo corrigidas devido às circunstâncias internacionais. Então, é a valorização do dólar junto com a situação das contas externas brasileiras que tem feito a correção cambial. Né? Essa correção cambial, nós estávamos vendo ali em termos nominais, em termo efetivo real, quer dizer, a linha azul em relação ao dólar, né? Ou melhor, em relação a uma cesta de moedas, no azul, né? E o vermelho em relação ao dólar norte-americano. O que nota é que a desvalorização é mais intensa em relação ao dólar do que a uma cesta de moedas, e como já foi lembrado aqui, vários países estão desvalorizando as suas moedas. Né? Então, é uma busca, é uma guerra cambial, é uma busca frenética por tentar melhorar a competitividade via câmbio, mas no momento que você desvaloriza, outros também desvalorizam, e às vezes você corre para permanecer no mesmo lugar. De qualquer forma, a situação de câmbio relativo evidentemente muda muito em relação a 2009 e 2010, onde se atingiu o vale, né, em termos de posição, que é um momento que coincide com o aumento expressivo que tivemos das importações. Tá? Então, esse quadro de câmbio valorizado, perda de condições de competitividade sistêmica, não afetou apenas a importação, mudou também a estrutura das nossas exportações. Tá? Então, os produtos industrializados chegaram a representar quase 60% há 10 anos das nossas exportações, hoje estão restritos a pouco mais de 1/3. Tá? Então, nós reprimarizamos nossa pauta de importação pela valorização das commodities e a atrofia, né, dos produtos industrializados. Ou seja, na prática, de novo, você está gerando menos valor agregado, né, por dólar exportado. Né? Então, são todos fatores que contribuem para um crescimento muito menos expressivo, de um lado, e segundo, um balanço de pagamentos muito mais frágil, né, do ponto de vista da sua estrutura. Então, na verdade, nós temos uma balança de manufaturados que é crescentemente deficitária, né, passa lá de 100 bilhões de déficit, ela foi sendo construída ao longo do tempo e reflete muito dessa mudança estrutural que ocorreu. A primeira pergunta que pode ocorrer é o seguinte: bom, mas o câmbio não está fazendo efeito? Bom, certamente o câmbio faz efeito nas decisões das empresas, né? Mas, ao contrário do que ocorre no mercado financeiro, onde qualquer mudança de preço relativo provoca reações imediatas, e isso já impacta o preço dos ativos, no setor produtivo isso é muito lento. Né? Então, aquela empresa que desativou uma linha de produção local, passou a importar, se ela de fato decidir recolocar essa linha de produção local, isso é um processo muito lento, nem sempre tão rápido e imediato como seria desejado. Né? Então, esse efeito da taxa de câmbio é conhecido na literatura econômica, isso não ocorre só no Brasil. A resposta ao câmbio não é tão imediata, né? ela tem impactos bastante significativos do ponto de vista da competitividade. Né? Então, balança comercial se deteriorando e balança de serviços e rendas estruturalmente deficitária faz com que o nosso déficit de conta corrente seja crescentemente negativo. Tá? Mais do que o volume absoluto, está lá próximo de 100 bilhões, né? O que chama a atenção é a linha de tendência que essa linha preta e, evidentemente, revela
uma situação que sempre sustentável. Quer dizer, se não fosse a mudança cambial, né, quer dizer, você chegaria a algum momento a uma situação de inviabilidade do financiamento do seu balanço de pagamentos, né, porque o crescimento do déficit em conta corrente é mais rápido do que aquilo que se consegue absorver. Claro que nós temos amortecedores de curto prazo, temos um volume bastante expressivo de reservas, e ao contrário do que às vezes aparece na mídia, o Brasil não perdeu a atratividade do ponto de vista do investimento produtivo. Então, a despeito de péssimas condições de competitividade, a despeito de baixo crescimento da economia, né, o fluxo de investimento direto estrangeiro destinado ao Brasil continua muito forte. O Brasil recebe ali entre 60 e 65 bilhões de dólares a cada ano, né, e tem se colocado no ranking entre aqueles 5 maiores absorvedores de investimentos. A primeira pergunta que surge aí, assim como a do câmbio, é o seguinte: o que esses caras estão vendo que nós não estamos vendo? Né? Ou seja, eles estão lendo o jornal. Será que eles queimam dinheiro? Peraí, a economia vai cair 2% esse ano, não vai crescer em 2016, e os caras estão investindo aqui. Obviamente, eles estão olhando o potencial brasileiro, né, dentro do seu mapa de alternativas, né, que se apresenta na economia internacional. Ele vai ver as condições brasileiras, comparar com outros países e vai normalmente dobrar a aposta. Essa semana saiu o novo relatório da UNCTAD, né, o Relatório Mundial de Investimentos, onde não só eles atualizam os dados dos anos anteriores, mas também fazem uma prospecção. Em que países vocês, executivos, farão investimentos nos próximos 3, 4 anos? Né? E o Brasil aparece de novo lá em quarto. Né? Então, o argumento que aparece na mídia que está perdendo a atividade não resiste, é mais uma torcida do que uma análise. Né? Aliás, sobre esse tema, eu tenho lido cada barbaridade nas últimas semanas. Na primeira, se deu crédito a um dirigente da Mercedes, que disse o seguinte, que não dá para investir no Brasil. Quer dizer, se você ler a matéria, sem entrar muito no mérito, você percebe o seguinte: o cara não entende nada do mercado brasileiro. Segundo, cometeu o erro estratégico básico, está botando a culpa no país. Né? Bom, aí o presidente de um banco que está saindo estrangeiro, está saindo do Brasil, que era o 5º no ranking, mais longe do 4º, dá declarações de que o Brasil não tem nada a ver, ele está saindo do Brasil, a bola da vez é o México. Né? E aí um advogado, e um advogado faz um artigo no Valor, com grande pompa e circunstância, citando como fonte esse presidente. Aí eu falei assim, mas será que eu não estou vendo os dados direito? Né? E aí eu fui comparar os dados no México. Né? E a conclusão que eu cheguei é o seguinte: investimento produtivo, o Brasil recebeu quase 3 vezes o que o México recebeu nos últimos 3 anos. Quer dizer, não bate, né? Quer dizer, então aquilo que você tinha falado, que hoje as versões substituem os fatos. Né? Então vale a versão. Então fulano falou, aquilo vira fonte do outro. Né? Que não vai checar se o dado tem alguma consistência ou não, vira uma verdade que é repetida ad nauseam. Né? Bom, por que eu estou colocando essa contradição? É porque nós estamos caminhando aqui, ou está tentando conduzir, para uma saída otimista. No seguinte sentido: nós cometemos erros sérios e estratégicos, de deixar defasar demais a indústria, de aumentar a nossa vulnerabilidade externa, né? De perder espaço da indústria de transformação. Agora, o Brasil continua tendo a maior parque industrial da América Latina, né? Continua fazendo parte de redes globais importantes, né? Empresas relevantes do mundo dos mais variados segmentos, tem no Brasil
operações importantes, com executivos altamente capacitados, que realmente conhecem o mercado brasileiro. O Brasil não é para amadores, dizia o Tom Jobim, né, que acho que falava isso. E é verdade, quer dizer, não dá para uma empresa internacional colocar aqui um gringo qualquer, sem nenhuma desnecessidade ou xenofobismo, e achar que o cara vai chegar aqui sem conhecimento do mercado, vai ser bem sucedido. Vai ser muito difícil, porque você precisa de gente que conheça muito bem o mercado. A maioria das empresas tem, seja empresas brasileiras, seja empresas multinacionais, tem por conta de dirigentes que conhecem profundamente a estrutura do mercado brasileiro, e aí está a grande oportunidade, na verdade, né? Então, a grande questão que se coloca é a compatibilidade entre os nossos dilemas de curto prazo, né, essa pressão enorme sobre a questão mais imediata do ajuste fiscal, da busca pela meta de inflação, né? E eu queria rapidamente aqui voltar num ponto que tem a ver indiretamente com o que nós estamos falando, que foi mencionado aqui já hoje rapidamente, né? Que é o que está ocorrendo com a inflação brasileira, né? A inflação brasileira vive um momento de subida, tá? Então a gente vê o seguinte: de 2009, basicamente, 2010 até 2014, a inflação brasileira caminha ao redor dos 6% ao ano. Tá? É um nível desconfortável, elevado, mas muito parecido com a média mundial. Foi muito curioso que ontem, num debate com o ex-ministro, na hora que eu apresentei esse quadro, ele falou: não, você não pode usar isso daí, porque tem país que tem inflação de 70%, como a Venezuela. Então, quando você pega a média, o Brasil vai ficar na média, mas estamos muito acima do Peru, por exemplo, que tem 3%. Eu falei: não, mas espera aí, mas eu não quero comparar com o Peru, eu quero comparar com países de transição de porte semelhantes ao do Brasil. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar lá a Índia, por exemplo, com 5,9%, a África do Sul, 5,3%, a Rússia, 11,4%. Então, o que sugere esse quadro é o seguinte: existe um grupo de países em transição que tem mudança populacional, urbanização, mudança na estrutura de consumo de alimentos, preço de serviços, né, que geram estrutura de mercado oligopolizado, né, que gera uma inflação que a gente poderia chamar de estrutural, que é muito próxima desses 6 aí. No caso brasileiro, a gente sabe que tem uma outra jabuticaba importante, que é a indexação, né, que é um outro complicador. Tirando a indexação, que se a gente enfrentar, nós temos condições de resolver em razoável tempo, todos os demais fatores são fatores de longo prazo. E o que nós vamos fazer? Bom, nós estamos apostando agora, para recuperar credibilidade, como se ela tivesse sido perdida, a buscar a meta de inflação em 2016. E para isso, estamos jogando a taxa de juros lá em cima, né, comprometendo, evidentemente, o ajuste fiscal, porque, como já foi lembrado aqui, não só você deprecia a capacidade da receita, mas aumenta substancialmente o custo de financiamento da dívida pública, né, em busca de um troféu que tem um valor muito pequeno, que na verdade pontualmente você vai conseguir atingir o centro da meta, né? Mas obviamente isso é insustentável, porque você tem um movimento estrutural que a qualquer sinal de recuperação da economia levará novamente a inflação no patamar próximo de 6%. Né? Lembrando que os 9%, na verdade, é correção de preços administrados, basicamente. Né? Então, isso é um efeito que ocorre uma vez só, você tenderia a voltar à atividade. Quer dizer, a pior coisa que você faz é, num movimento desse, elevar excessivamente a taxa de juros. Por quê? No tema que nós estamos tratando aqui, isso é péssimo. Né? Porque no momento que você quer atrair capital privado para a infraestrutura, né, você quer substituir parte do papel do BNDES com
financiamento privado, que é um mercado praticamente inexistente no Brasil, mas concorrendo com papéis do governo 14% ao ano, né, para qualquer prazo, né, obviamente uma grande distorção. Né? Então há uma asfixia do mercado de crédito, do mercado de financiamento, sem qualquer estrutura. Então, a única coisa que sobra disso tudo, e que pode ser um elemento importante de saída, é, primeiro, taxa de câmbio, porque isso vai influenciar positivamente não só decisões domésticas, né, mas também exportação, no seu timing, e infraestrutura e logística, né, que de fato são grandes oportunidades. Claro que isso não consegue compensar os demais fatores, e os efeitos de curto prazo são muito ruins, né, com uma queda expressiva esse ano, uma estagnação provável no ano que vem, mas uma vez superada essa fase, você pode então finalmente tentar recriar as bases de uma retomada um pouco mais consistente ao longo do tempo. Né? Eu acho que esse é o elemento fundamental aí que se coloca, esse conflito entre o curto prazo e o longo prazo.